Amém. Queria dizer com grande alegria, você pode se assentar, grande alegria e grande prazer que hoje nós temos aqui conosco na nossa casa, um casal muito precioso, amém? Queria dar as boas-vindas aqui, pastor Carlos, Fernanda, vem cá também, Flávio, por favor. Vocês podem subir um momento. Uma salva de palmas para eles, né? São queridos amigos, nos conhecemos nos Estados Unidos, quando nós chegamos lá, o Carlos estava fazendo o segundo ano, e Fernanda e eu éramos os únicos brasileiros do nosso grupo. Nós tínhamos um grupo de 65, 70 pessoas, né? E nós éramos os brasileiros daquele grupo. Então a gente representou bem o Brasil lá, hein? É? Mas dali nasceu uma amizade, nasceu, né, tempos maravilhosos que nós tivemos juntos. Me lembro especialmente de um dia que nós estávamos em casa, estávamos nós 4, mais um casal de americanos, e ali na mesa a gente compartilhava as coisas de Deus e profetizava, né, uns pelos outros. Foi um tempo de encorajamento, e é muito tremendo ver que quase 7 anos depois, né, nós estamos vendo o cumprimento de tantas coisas que Deus falou lá atrás. E a gente quer dar as boas-vindas a eles, crer que o Senhor tem derramado no coração deles algo especial para as nossas vidas nesses dias, amém? Vamos deixar a Fernanda falar. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Fernanda, para se apresentar tudo agora. E a gente está casado há quase 23 anos. Nós temos uma família, um filho de 18 anos, a filha de 16. E é isso aí. E é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, o que nós temos aprendido. Então, estou com grandes expectativas aí do que Deus vai fazer. E nós estamos aqui para aprender com vocês também, né? Com muita humildade e temor, nós queremos aprender com vocês aqui também. Antes do Carlos estar iniciando, vamos orar por eles, amém? Erga uma de suas mãos para abençoá-los. Pai, nós oramos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Pedimos que o Senhor use teus filhos com graça, com autoridade, que o Senhor, aquilo que o Senhor já depositou nos seus corações, que o Senhor possa liberar, Deus, através da vida dos teus filhos, e que seja um tempo em que seremos ministrados pelo Senhor. Abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tomara que eu não derrube nada aqui. Vamos lá. Então, prazer, que nem a Fernanda falou, uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos, tenho 45 anos e, como a Fernanda já falou, né, nós temos os nossos 2 filhos. Eu sou engenheiro civil, sou sócio de uma construtora lá em Curitiba. Meu pai começou essa construtora em 78, então a gente está lá junto trabalhando. Meu pai faleceu ano passado. Eu continuo lá com a consultora, meu irmão também está junto lá. Ano passado, eu fui licenciado pastor na nossa igreja, sou pastor agora de uma igreja menonita. Não sei, alguém aqui já ouviu falar dos menonitas ou não? Não, né? Esse é um dos problemas, às vezes as pessoas leem menonita na placa e não sabem o que é e não entram, né? Mas a igreja menonita, na verdade, é uma igreja que surgiu lá na época da Reforma. Assim como teve Martinho Lutero, teve um outro padre
que chamado Menno Simons, e na época, né, ele também não concordava com as coisas da Igreja Católica lá, e ele começou a liderar um grupo, e essas pessoas começaram a ser chamadas de menonitas, não por causa que ele quis, né, mas porque o pessoal falava aquilo lá, segue o Menno, então eles são os menonitas. Então é uma igreja que vem lá da Europa, da Alemanha, mais especificamente. Inclusive a gente estava falando, né, que até anos atrás a gente tinha culto em alemão, e depois o alemão teve o culto em alemão, depois o português, depois o culto em alemão foi abolido, pelo menos na nossa igreja. Tem algumas igrejas menonitas que ainda continuam com o culto em alemão. Então eu sou pastor lá desde o ano passado, coordenador também da igreja. E como o Tiago falou, em 2016 nós fomos para Redding, lá para a Califórnia, estudar lá na BSSM, na Bethel. 2017 a gente conhece eles, né? E começa essa amizade. E por causa disso, hoje nós estamos aqui. E eu ia falar alguma coisa que eu perdi agora. Acontece às vezes, pessoal. Mas enfim, assim, daí a gente volta em 2018. Em 2019 nós fundamos a Escola do Alto. Uma escola ministerial, junto com outro casal que também fez a Bethel. E eu tenho duas fotos ali, se você conseguir mostrar. Essas fotos são... Essa aqui é a turma... Esse ano nós, pela primeira vez, fizemos a Escola do Alto para adolescentes. Então nós tivemos ali... Aqui deve ter em torno de uns 50 adolescentes que se formaram com a gente. E a próxima ali? Essa aqui foi a turma dos adultos. Tem em torno de umas 100 pessoas, um pouquinho mais nessa foto aí. Então nós começamos essa escola em 2019, onde nós ensinamos basicamente sobre aquilo que transformou a nossa vida. Então uma coisa que eu falo na escola, eu quero até passar para vocês também, o principal de tudo é que Deus é um só, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, voltou, né, está lá sentado com Deus. Depois ele envia o Espírito Santo, né, e derrama sobre toda a carne. Esse é o principal, né? Às vezes tem alguns outros detalhes que a gente vai falando, e na Escola do Alto a gente entra com bastante assuntos polêmicos às vezes. E eu falo, se você não concorda comigo, não tem problema. A diferença é o que cada um vai viver, né? Eu vou viver da forma que eu creio e você vai viver da forma que você crê. Então, se eu falar alguma coisa aqui que você talvez não concorde, contanto que você entenda que Deus é o Deus, né, o único Deus, que Jesus Cristo veio, morreu pelos teus pecados, que o Espírito Santo está aqui habitando em nós, é isso que importa. No mais são detalhes, né? Detalhes que vão, como eu falei, vão determinar a forma como a gente vive a nossa vida cristã aqui na Terra. Amém? Então, para começar, eu queria ler, na verdade, o texto que a gente usou como base para dar o nome da Escola do Alto. Está lá em Colossenses 3. E eu vou me basear um pouco, então eu vou trazer algumas das coisas que a gente traz na escola aqui hoje. A nossa escola ela é conhecida por ser uma escola bem prática, então, quem sabe a gente faz umas práticas aí também com vocês, não sei se vocês topam ou não. Ou se são aqueles que bem na hora da prática vão no banheiro, né? Tem isso. Na nossa escola eu peço para o pessoal, viu, fecha a porta, que a gente vai fazer as práticas agora, senão o pessoal vai tudo no banheiro. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida... Até o 3, né, eu falei. Então, o que eu queria ressaltar nesse texto. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Um outro texto que eu quero ler com vocês está lá em Efésios 2. Lá no comecinho, no versículo 1 mesmo.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? O que eu queria ressaltar nesse texto aqui, está lá no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente está falando sobre altitude, né? Viver de uma nova perspectiva. E o mais interessante nesses dois textos é que nenhum deles está no futuro. Né? A gente fala que a Bíblia fala que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos, não seremos escondidos ou ficaremos escondidos. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Em Efésios fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós estamos já assentados nas regiões celestiais. Mas daí fica aquela dúvida, como assim, né? Se eu estou lá ou estou aqui? Eu estou assentado, escondido com Cristo em Deus, ou eu estou aqui? Qual realidade nós vivemos? E na verdade nós podemos viver as duas realidades ao mesmo tempo. E o ideal é que a realidade espiritual coordene a nossa vida terrena. Nós estando lá em cima, né, no céu, vamos dizer assim, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós podemos viver a partir dessa perspectiva a nossa vida. A Bíblia fala ainda em Gálatas 2, né, que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, certo? Tem alguns estudiosos que falam que, ao invés de ser pela fé no Filho de Deus, o certo ali seria pela fé do Filho de Deus. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Qual a fé que está em mim? A fé do Filho de Deus. Ou seja, imagine o que a gente poderia viver se a gente vivesse com a fé que Jesus tem. Mas sempre fica aquela questão, como que funciona? Eu estou lá ou estou aqui? Como é que eu vivo a realidade do céu aqui? Eu queria fazer um exercício com vocês, que uma vez fizeram, né, a gente fez lá num pequeno grupo lá ainda na igreja, e que me fez entender um pouco mais dessa realidade. E o exercício era o seguinte, era você, eu sei que vocês já fizeram algumas conferências proféticas aqui, né, a Liv veio aqui, certo? Ensinou vocês a perguntar para o Espírito Santo, tudo isso aí, certo? Eu queria que vocês fizessem essa pergunta para o Espírito Santo agora. Espírito Santo, como que o Senhor é? Fecha os teus olhos, deixa Ele falar com você da forma como Ele fala com você, se é às vezes imagens, se é às vezes palavras, se é às vezes sensações, enfim. Fala assim, Espírito Santo, como
Me mostra como que o Senhor é. Alguém teve uma resposta boa aí ou não? Não precisa falar, só ergue a mão. Assim. Sim ou não? Quando eu fiz esse exercício, eu não falei antes para não... Guardem isso que Deus falou com vocês, tá? Porque pode te ajudar depois em algum momento na tua vida. Para mim, me ajudou muito porque a visão que eu tive quando eu fiz esse exercício foi... Era como se era o globo, né, a Terra, e por cima da Terra, sabe aquelas nuvens? Sabe quando você vê aquele filme, aqueles vídeos em time-lapse, assim, que passa 1 hora em meio segundo, assim? Era mais ou menos isso, como se a nuvem estivesse mexendo em tudo. E em todo lugar que tivesse um filho de Deus, era como se tivesse um tornado descendo, assim. Então tinha vários, né? Milhões. E eu fiquei analisando aquela situação, né? O que isso significa, né? E depois de um tempo, Deus foi me falando, e o que acontece no meio do tornado? Ou no meio do furacão, talvez a mais... Tem o quê? Tem o olho do furacão, certo? E o que é o olho do furacão? Vocês já viram essa imagem em algum momento ou não? No olho do furacão existe um acesso direto da terra com o céu. Em volta pode estar tudo turbulento, né? Mas ali existe um acesso direto. Então, quando eu leio esses textos, eu estou escondido em Deus. Eu estou assentado nas regiões celestiais. Eu entendo agora que, espiritualmente, é como se fosse uma ligação direta. Não tem nada atrapalhando. Então, aquela perspectiva que eu tenho lá de cima, eu posso trazer ela para a minha realidade sem nenhum empecilho. Sem nada atrapalhando. Amém? E quando eu estava preparando, né, o que eu vou trazer, eu senti muito de contar meu testemunho um pouco. E eu, por anos, eu não queria contar nunca meu testemunho, não porque eu fiz coisas erradas, mas justo porque meu testemunho é muito... Sabe aquele cara que cresceu na igreja, ele nunca fez nada errado? Sabe aquele testemunho que você... Sabe como é que é? Né? E lá na Bethel mesmo, eles incentivavam, não, você pode, né? O teu testemunho, ele pode alcançar e transformar vidas. Né? E aquele negócio, né? Eu nunca bebi, nunca fumei, sempre fui para a igreja, nunca usei drogas, né? Não era de embalada, não era de fazer farra, não era nada disso. Só que eu era uma pessoa muito religiosa. Eu era muito religioso. A ponto de, quando eu era criança, eu deitava na cama e, se eu não orasse, eu não conseguia dormir. E aquilo, um momento, começou a se tornar um peso para mim. Era como assim, cara, por que eu não estou dormindo? Por que eu não... eu não orei. Daí eu orava e daí dormia. Mas era um peso que eu mesmo colocava em mim. Porque nós entendemos que Deus, ele não faz essas cobranças para nós, né? Então eu era assim muito religioso. Eu não faltava nada que tinha na igreja. Eu não dizia não para nada. Eu sempre fui do Ministério de Louvor também. Então, por mais de 25 anos eu servi no ministério. Comecei lá com meus 14. A Fernanda começou com 13 anos dando aula na escola dominical lá para as crianças. Então, nós dois, na verdade, é um testemunho até bem parecido, na verdade. A gente sempre cresceu dentro da igreja e sempre fazíamos tudo, né, o que tinha para fazer. Mas muita religiosidade. Muito eu não posso, eu não faço isso porque eu não posso. E ao mesmo tempo que é ruim, ao mesmo tempo ela me protegeu de muita coisa. Essa religiosidade, ela me impediu de fazer muitas besteiras na vida. Mas eu entendo que, hoje eu entendo que eu não preciso ser um religioso para não fazer besteira na vida. Né? Eu posso viver uma vida sem religiosidade, mas mesmo assim amando a Deus e não querendo fazer nada
que o magoe, que o machuque, certo? Então eu estava lá, né, nessa vida religiosa, a gente já era, casamos, com 22 anos, nós dois casamos, e a Fernanda falava, vamos fazer um grupo de estudo, Carlos, em casa. Eu falei, eu não consigo falar na frente dos outros, eu posso cantar, mas eu não falo. Não, mas vamos fazer, e foi, acabou. Fizemos o grupo, então chegou um momento que a gente liderava 2 grupos por semana. Então a gente tinha grupo na segunda e na quinta, né, lá em casa, toda semana. E sempre lá em casa, porque a gente tinha filhos pequenos, então já facilita, né, não precisa tirar os filhos, não sai da rotina, enfim. Ministério do Louvor, Ministério Infantil, todas as reuniões da igreja, está tudo certo, e eu achando que minha vida estava muito boa. Fui eu que apertei aqui, desculpa. Minha vida estava muito boa com Deus. E eu lembro de um dia eu estar sentado, como eu falei, eu trabalho com construção, né? Então eu voltei de uma obra, sentei na frente do meu computador e eu senti um negócio assim, falei, cara, não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso. A vida cristã, né? Trabalho e depois igreja. Trabalho, igreja e encontros. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E eu falei com a Fernanda ela também estava sentindo isso, a gente começou a orar. E por 1 ano e meio, nós ficamos orando. Até, né, nós compartilhamos com o nosso grupo, com amigos. Até que um dia, no Facebook, na época, hoje em dia, né, é o Instagram que manda, né, mas na época era o Facebook, me apareceu algumas vezes uma propaganda de um filme, de um documentário chamado Holy Ghost. Não sei se alguém aqui já assistiu. Recomendo, anotem. E aquele negócio foi aparecendo alguns dias, e de repente lançou. Falei, eu vou comprar esse negócio aqui para assistir. Comprei o filme, assisti. Minha primeira impressão foi, isso é tudo mentira. E o que era o documentário? Eram pessoas, pastores, missionários, indo nas ruas e um cinegrafista filmando, e eles oravam por essas pessoas, e pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo. Então, o primeiro que aparece é um cara, põe tua mão assim, daí o cara põe a mão. Eu vou orar, você vai sentir alguma coisa no teu braço. Daí o cara, uou, sentiu? Senti. E eu assistindo aquilo, falei, cara, que mentira isso aí. Isso é combinado, é ou não é? Não dá para ver nada, o cara só falou que sentiu. Mas eu comecei a assistir aquele filme, e aquilo começou a mexer comigo. Aparece lá Bill Johnson, Todd White, Heidi Baker, não sei se vocês estão familiarizados, acho que sim, né? Chris Vallotton, enfim. Todos esses caras que depois, Robbie Dawkins, que você vai aprendendo a conhecer e admirar, né, a vida deles. E esse cara tinha mais outros 3 filmes, eu comprei os outros 3 filmes e eu falei para a Fê, e eu falei, é isso aqui que a gente precisa viver. É isso aqui que está faltando. E nessa mesma época, esse nosso casal de amigos com quem a gente abriu a escola, eles estavam lá na Bethel já, sem conhecer, sem saber. E eles voltam, entre um ano e outro, para renovação de vista e tudo aquilo lá. E a gente conversa com eles, e eles começam a contar testemunhos. E os testemunhos eram exatamente aquilo que eu tinha visto nesses filmes. E eu falava, é isso que eu preciso. É isso que eu quero viver. E a gente começou a buscar em Deus uma direção, e depois de alguns meses, Deus falou, vão. Só que Ele não falou, vão. É tipo, a gente entendeu que a gente tinha que ir, sabe aquele negócio que não veio um anjo falar, ou não veio uma pessoa falar, a gente simplesmente sabia que a gente tinha que ir para lá. E nós fomos. E a gente estava conversando hoje à tarde, né? A gente faria tudo de novo. Porque foram 2 anos maravilhosos na nossa vida. E, como eu falei, eu fui para lá achando que eu quero aprender essas orações do sobrenatural, e é isso aí, porque o resto está beleza, eu tenho 30 anos de crente. Né? Super religiosão ainda. Mesmo buscando algo mais, mas ainda tinha muito de religiosidade dentro de mim. Eita, babei aqui.
E eu fui lá pensando nisso. Eu vou para aprender a fazer essas orações, porque o resto eu já tenho. A minha vida com Deus está beleza. E cheguei lá na Bethel e tudo começou a acontecer com todo mundo, menos comigo. Na época, 1.300 alunos, mais ou menos, no centro lá da cidade, no auditório da cidade. E tinha dias que, literalmente, parecia que só eu estava em pé. E estava todo mundo no chão, ajoelhado, chorando, e Deus tocando, e eu lá. Ué? E ao mesmo tempo, quando a gente falou para nossas famílias que a gente queria ir para lá, as duas famílias foram totalmente contra, os nossos pais, né? Meus pais, os pais dela. E lógico, a gente entende depois os motivos. Mas foi um momento muito difícil, porque eu trabalhava com meu pai, então meu pai não queria que eu fosse embora. Quem que vai tocar a construtora? Você tem 30 e poucos anos, 36. Você tem 2 filhos para criar, você vai agora embora estudar? Está louco? Não vai trabalhar mais? O que você está pensando na tua vida? E assim foi, né? E isso continuou enquanto eu estava lá. Então eu estava lá, pensa eu, sozinho de pé, todo mundo deitado, ajoelhado, chorando, e eu ali, daí chega uma mensagem do meu pai: "Você tinha que estar aqui trabalhando, aí não é teu lugar." E eu comecei a acreditar nessas coisas. Falei, acho que eu não tinha que estar aqui. E na mesma hora que vinha esse pensamento, começava um louvor que me levava de volta para o lugar. E assim foi, por mais de meio ano. E por meio ano eu estava lá, mas a gente tinha convicção e a gente não sabia como falar para as pessoas aquilo que Deus tinha falado para nós. Mas a gente estava lá. E Deus tratando a minha vida. Deus começou a tratar, né, aquele crentão que achou que só ia aprender a orar por cura e era isso que eu precisava, a profetizar. Deus começou a me quebrar. Vai cair? Tá bom, obrigado. Deus começou a quebrar a minha vida lá. Muita coisa daquilo que eu tinha aprendido e tinha vivido até aquele momento, Deus começou a falar que não é assim. E como é difícil, né? Não sei quantos aqui já tiveram que passar por esse processo, né? De renovar a mente. Como foi difícil para nós. E mesmo, né, eu pulei um testemunho aqui que eu queria falar, de algo que nós vivemos. A gente veio aqui para o Rio de Janeiro tirar o visto. E a gente tinha inscrito as nossas crianças na escola lá da Bethel também, né, escola mesmo, escola. E no dia que a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, não, a gente chegou um dia antes à noite, dormimos no hotel. Naquele dia, não sei se hoje ainda dá para fazer tudo no mesmo dia, o visto, né? A gente saímos cedo para tirar as fotos, depois voltamos para fazer a entrevista. Só que deu um espaço muito, muito longo entre um e outro. No começo, de manhã cedo, eu recebi um e-mail dizendo que a gente não tinha as vagas para as crianças na escola. E eu mandei para o meu amigo que estava lá, falei, cara, só me ajuda a entender o que isso significa, porque assim que abri as inscrições eu fiz. Então deve ter alguma coisa errada aí. E, enfim, eu olhei aquilo lá, não falei nada para a Fernanda, fomos fazer o negócio do visto. No meio do tempo, voltamos para o hotel. Daí eu falei para ela, ó, chegou esse e-mail aqui. E o visto era, na verdade, para nós, uma confirmação para a gente ir ou não. Assim como a escola das crianças era algo que a gente queria muito também, era meio que uma confirmação para nós. E chegou com uma negativa, né? Eita, isso aqui está até... Agora molhou tudo aqui. Voltou com a negativa, a gente fez a entrevista, o visto foi aprovado e a gente começou a ficar sem entender. Falei, ué, por que as coisas não estão dando certo? Enquanto a gente chegou no aeroporto, aqui no Rio, para voltar para Curitiba, eu recebi um outro e-mail da escola, dizendo assim, que vocês, né, fizeram inscrição,
foram um dos primeiros, mas a gente não segue a ordem, a gente pega cada inscrição, a gente ora e vê a direção de Deus, para ver se teus filhos vão participar da nossa escola ou não. E teu amigo veio hoje de manhã aqui, ele me contou tua situação, só que eu não tinha nem aberto meus computadores ainda, ela falou, porque ele veio bem cedo. E a partir do momento que eu liguei meu computador, tivemos 2 desistências. Uma do 2º e uma do 4º ano. E as vagas que a gente queria eram justo para o 2º e para o 4º ano. E naquele momento, ela falou assim, eu só estou te mandando esse e-mail para você entender o que aconteceu aqui. Depois eu vou te mandar um e-mail formal para você colocar os teus filhos na escola da Beta. E a gente no aeroporto começou a chorar, que nem os malucos. Olha esse e-mail aqui, comecei a chorar e era mais uma confirmação daquilo que Deus queria fazer. Depois vocês vão entender por que eu estou contando todos esses testemunhos, tá? Então nós fomos lá, como eu falei, Deus começou a falar comigo lá. Deus começou a me quebrar em várias áreas, principalmente na questão da paternidade. Uma coisa que eu não falei também, que quando a gente anunciou que a gente queria ir, a gente falou com os meus pais, falou com os pais da Fê. Naquela semana nós abrimos para o nosso pequeno grupo, numa quinta-feira, e na sexta-feira eu recebo uma ligação do meu pai, falando, ó, Carlos, aquele apartamento que você tem que está alugado, o cara vai sair. E ele não vai mais alugar o teu apartamento. E aquilo para nós era uma entrada que a gente estava contando para sobreviver lá, porque a gente ia ficar 1 ano, 2 anos sem trabalhar. Enfim, na segunda semana lá nos Estados Unidos, isso depois agora já se passou aqui mais de meio ano, tá, pessoal? Então, entre essa ligação do meu pai e isso que eu vou contar agora, passou mais, acho que uns 7 meses. O apartamento ficou vazio, ninguém alugou, eu pus para vender, ninguém quis comprar. E na segunda semana que a gente estava lá, meu irmão me liga, meu irmão é corretor, né? Ele tem imobiliário, ele, Carlos, seguinte, tem um cara querendo comprar teu apartamento. E ele quer pagar tanto. Era abaixo do que eu tinha pedido, mas você pede acima para pegar mais baixo, né? Então era o valor que eu estava imaginando mesmo. E ele quer pagar à vista. Eu falei, ó, fala para ele que não precisa do dinheiro agora, ele pode pagar parcelado e daí ele pode pagar mais caro. Eu falei, não, ele só vai pagar esse valor e à vista. Eu falei, então pode fechar. E na segunda semana que a gente estava lá do 1º ano, Deus ele nos garantiu o nosso 2º ano lá. No começo do ano lá, a gente tem um retiro. Os alunos vão para um retiro. E eu estava preocupadão, né? Porque primeira vez fora do Brasil, a gente nunca tinha morado fora de Curitiba. A Fernanda com 2 filhos pequenos, e ficar sozinha, a gente não conhecia ninguém lá. Como é que vai ser, não sei o quê. Preocupado. E no dia que eu fui para o retiro, eu fui buscar nossos filhos na escola. Eles agora estavam na escola da Bethel. A escola da Bethel era fantástica lá. Eles tinham um culto toda semana, uma vez por semana, né, um culto para as crianças. E tudo isso que a gente faz aqui, pede para o Espírito Santo, vamos profetizar, tudo isso eles fazem. Eles pegam as crianças para profetizar sobre líderes de igrejas do mundo inteiro, quando tem conferência lá. Então é fantástico o trabalho que eles fazem nesse sentido. E eu fui buscar meus filhos, de repente a minha filha fala assim, pai, o Rick chorou hoje na escola. Eu falei, bom, deve ter se machucado, deve ter alguma coisa, né? E daí ele falou assim, não, Vivi, deixa que eu conto. Opa, alguma coisa boa foi, né? E ele contou que no meio desse culto, o pastor estava pregando, uma da criança começou a chorar, e de repente ele viu outra criança chorando, de repente, quando ele foi ver, ele falou, pai, quando eu vi, eu estava no palco, chorando, tremendo, e eu olhei para a porta e eu vi Jesus. Ele falou, eu vi Jesus com todas as coroas da terra na cabeça. Numa das mãos ele segurava as estrelas, da boca dele saiu uma espada. Praticamente o que está lá em Apocalipse.
sem meu filho ter lido Apocalipse. E atrás dele um exército de anjos, Pai. E eu falei, filho, ora por mim que eu também quero ter essas visões. Fantástico. Deus foi comprovando que a gente estava no lugar certo, que a gente estava lá para ser realmente trabalhado por Ele. Como eu falei, Deus começou a trabalhar, Deus começou a me quebrar na questão da paternidade, na questão da minha identidade. E chegou um momento em que, lá no nosso grupo, a gente fez esse mesmo exercício parecido, né? Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar. O Espírito Santo, ele me mostrou, né? O pastor, ele falou assim, peça para ele te mostrar em que estação da tua vida você está. E eu fechei os meus olhos e eu comecei a ver raízes aprofundando, assim, aprofundando e alargando, aprofundando e alargando. E eu entendi naquele momento o porquê que eu não estava acontecendo nada comigo na escola. Na verdade, estava acontecendo. Só que era lá dentro. Não era lá fora. Deus estava aprofundando minhas raízes, alargando minhas raízes, para depois Ele poder construir algo em cima. E depois de alguns meses, né, e naquele tempo, eu entendi Deus falando, vai demorar um pouquinho, Carlos, sossega aí. E a partir daquele momento eu sosseguei mesmo. Eu parei de ficar me preocupando e me comparando com os outros. Mas eu, naquele momento, né, alguns meses depois, num outro culto, eu tive uma visão de que, como se tivesse um terreno limpo, assim, Deus tinha limpado o terreno e Ele começou com o primeiro tijolo. Pum. Deus estava começando a fazer algo na minha vida. E a partir daquele momento, as coisas começaram a acontecer. Eu fui para uma viagem missionária para a África do Sul. E nessa viagem, eu tive uma experiência que, para mim, foi fantástica. Lá na Bethel eles têm o Healing Rooms, né? O quarto de cura lá. Não sei se aqui vocês fazem algo parecido ou já fizeram em algum momento. Mas todo sábado eles oram por cura para quem quiser, uma manhã inteira lá. E eu participava desse grupo, só que era sempre você orava em 3, 4 para uma pessoa. Então a gente via curas acontecendo. Mas eu sempre achava, bom, era porque tal pessoa orou, era porque tal pessoa não, porque eu orei. E nesse dia na África do Sul, eu estava lá, numa cruzada que eles fizeram, eu estava no meu tempo de intervalo, e eu fui na tenda de cura para ver, e eles estavam orando para uma pessoa na cadeira de rodas. E eu parei tudo que eu estava fazendo, falei, eu vou ver esse cara levantar. Comecei a filmar, peguei meu celular e comecei a filmar. Eu falei, eu vou filmar esse milagre acontecer. Enquanto eu estava lá, as pessoas orando, uma outra mulher me cutucou no ombro assim, viu? Você pode orar por essa senhora? E eu, né, com o celular, mas será que ela pode esperar? Eu quero ver acontecer. E daí eu falei, não, tá bom, né, guardei meu celular. O que ela tem? Imaginando uma dor na coluna, dor no joelho. Ah, ela é surda. Eu parei assim. Vamos lá. Né, e tinha um palco lá, então estava rolando música, estava meio barulhento assim. Eu comecei a orar por ela, orei a primeira vez. Ela falou, esse aqui melhorou um pouquinho. Ela até tirou, num ouvido ela tinha 5% e no outro ela não tinha nada. Ela tira o aparelho e falou, esse aqui melhorou um pouquinho. Eu falei, glória a Deus, vamos orar de novo. Oramos mais uma vez. Ela falou, comecei a escutar alguma coisa nesse outro. Glória a Deus, vamos orar de novo. E na terceira vez que eu orei, ela foi completamente curada. Glória a Deus. E ela foi direto para a mesa dos testemunhos com um sorrisão no rosto. E naquele dia, eu conheci um Deus, o Deus que cura. Assim como, né, eu acabei me pulando aqui um pouquinho, mas a gente vai conhecendo faces de Deus à medida que a gente vai tendo experiências com Ele. Assim como no dia que o meu apartamento foi vendido, para me garantir lá para o meu segundo ano, eu conheci o Deus que provê. O Deus que cuida. Ao mesmo tempo que quando meus filhos conseguiram a vaga, eu conheci um Deus que cuida dos mínimos detalhes e dos desejos dos seus filhos.
Porque eles poderiam muito bem estudar em outra escola lá, assim como muitos fizeram. Mas naquele momento Deus, ele se mostrou como alguém que se preocupa com os detalhes. Assim como quando meu filho teve a visão, eu conheci um Deus poderoso. E assim como no segundo ano da escola, né, então a gente fez o primeiro, o segundo ano eu fiz de novo uma viagem, fui para Portugal. E lá em Portugal eu tive, acho que o maior encontro com Deus que eu tive até hoje na minha vida. A gente estava ministrando numa igreja e era um culto de manhã, então antes do culto de manhã, era como se naquela sala que vocês têm atrás ali, quem quisesse ir orar, a gente estava orando lá. E a gente começou a orar por todo mundo. Quando tudo acabou, a gente estava cansado, porque já era no domingo, a gente estava lá desde quinta-feira. Então, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro ministrando. No domingo de manhã, eu estava cansado, eu sentei no palco assim, e a que era a líder lá dos alunos, ela começou a conversar comigo, como se fosse uma conversa normal. E essa conversa se transforma numa palavra profética de uns 15 minutos. E eu não gravei nada. Depois eu falei para ela, me manda o que você falou de novo. Ela falou, não vou lembrar, Carlos, né? Mas, enfim, a partir do momento que ela começou a profetizar, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu chorei a manhã inteira. Sem motivo, assim, aparente. Mas Deus estava mexendo em algo na minha vida. E eu chorei a manhã inteira. O pastor pregando, eu chorando do nada ali, né? Ele contando piada, eu chorando. E assim foi, a manhã inteira tive um encontro com Deus. Um Deus, ali eu conheci um Deus amoroso. Depois, nesse mesmo ano, a Fernanda foi fazer a viagem também. Ela decidiu ir para Nicarágua, porque o líder lá era o pastor das crianças, né, que ia. E ela começou a ficar muito em dúvida. Vou deixar meus filhos com meu marido 2 semanas sozinho? Essa era a maior preocupação dela, né? Não era essa. Não, ela ficou em dúvida realmente se ela tinha que ir para essa viagem. E um dia ela estava lá passando roupa, talvez a única mulher nos Estados Unidos inteiro passando roupa, né? Porque o americano não passa roupa, né? Não sei se as outras brasileiras passavam roupa não, mas a Fernanda passava. E ela passando a roupa lá e conversando com Deus. Deus, será que eu vou nessa viagem? Será que eu não vou? E de repente, ela... Você sentiu de olhar? Como é que foi a etiqueta? Ela estava perguntando, Deus, será que eu tenho que ir para essa viagem? Será que eu tenho que ir para Nicarágua? E nisso ela passando roupa, de repente ela olha a etiqueta da camiseta. A etiqueta da camiseta diz assim, Made in Nicarágua. E ela foi atrás de todas as outras camisetas da casa para ver se tinha alguma outra camiseta feita na Nicarágua. E não tinha, era a única. E aquilo foi uma confirmação de novo, né? Deus, nos mínimos detalhes, confirmando. E a gente volta para o Brasil em 2018. A gente abre a Escola do Alto. A Escola do Alto, já mais de 600 alunos já passaram pela nossa escola. Mais de 90 igrejas sendo representadas lá na escola. Então, nosso objetivo com a escola é passar o que a gente aprendeu para que as pessoas levem para suas igrejas e comecem a espalhar essas verdades. E por que eu falei tudo isso aqui? Não é para me promover, não é para promover a Fernanda, não é para dizer que a gente é melhor, mas é para dizer que se nós pudermos passar por isso e viver essas experiências, eu quero dizer que cada um de nós pode passar essa experiência. Cada um de nós pode viver coisas grandes com Deus. Basta a gente estar aberto para o novo. A gente precisa estar aberto para o novo. E como que a gente faz isso? Renovando a nossa mente. Vocês sabiam que a primeira pregação de Jesus foi a respeito disso ou não? Vocês lembram qual que é a primeira pregação de Jesus? Jesus, ele vai para o deserto, ele volta do deserto, e o que ele fala? A primeira pregação dele? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus.
que isso tem a ver com mudança de renovação da mente, Carlos? Tem tudo a ver, porque a palavra arrependei-vos, ela significa mudar a mente. Ela não é um remorso. Não é aquele, eu pequei, olha o que eu fiz. Não, não tem nada a ver com isso. Arrepender é mudar a mente, mudar a forma de pensar. Então Jesus, ele sai, a Bíblia fala que ele sai do deserto no poder do Espírito Santo e ele fala, arrependei-vos, mudem a forma que vocês pensam, mudem a forma que vocês enxergam o reino de Deus, porque senão ele vai passar e vocês não vão perceber ele, mais ou menos parafraseando. Porque a visão que eles tinham de reino era um rei em cima de um cavalo com um castelo, né? Com os seus súditos, mas o reino de Deus era completamente diferente. Então a renovação da mente é a chave para que a gente possa viver uma vida na perspectiva do céu. E tem duas coisas muito importantes para a gente poder renovar a nossa mente. A primeira delas é estar disposto. Eu tinha lá meus 30 e poucos anos de crente, né? A gente tinha acabado de casar, teve uma situação na família da Fê e um pastor, amigo nosso, ele trouxe os DVDs para a gente assistir. Foi a primeira vez que a gente teve contato com o mundo espiritual, vamos dizer assim, um ensino sobre o mundo espiritual. A nossa igreja, ela é uma igreja histórica, ela é uma igreja muito tradicional, era, né? A gente está transformando a cultura lá, em nome de Jesus. E a gente nunca tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons. E depois de anos, a gente se dispôs e falou, Deus, eu acho que eu estou disposto a mudar para viver essas coisas que eu acabei de ver nesses filmes aqui. A primeira condição é você estar disposto a mudar. Você já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Alguém já tentou? Deu certo? Não dá, né? Imagine Deus olhando para você e fala, filho, você precisa mudar. Mas eu não quero. Não adianta nada. Então tá, então fica aí. Você precisa estar disposto a mudar. E aqui entra a questão mais difícil, eu acho, que é o segundo ponto. É a questão da humildade. Como assim? Você tem que estar disposto a mudar e você tem que entender que talvez tudo aquilo que você viveu até hoje não é o certo, ou talvez não seja toda a verdade a respeito do assunto. E você precisa se humilhar e falar, Deus, se eu estiver errado, transforma, muda a minha mente. Eu quero viver algo novo. Tem a música, não tem? Falar em música, eu lembrei, enquanto a gente estava cantando das cadeias quebrar, eu lembrei de uma frase de uma música que eu escutei, que ele fala assim, porque a questão são as correntes, não as que prendem pulsos, mas as que prendem mentes. Eu sei que tem poeta aqui, né, na casa. As correntes que prendem a mente. E a nossa maior batalha é na mente, certo? Então, o ponto mais importante é você dizer, Deus, muda. Eu posso estar errado. Humildade, né? Romanos 12, 2 fala, né, a questão que nós somos transformados. Deixa eu abrir aqui. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme-se pela renovação da vossa mente. E aqui entra a questão, nós estamos aqui hoje. Nós estamos dispostos a renovar a nossa mente? E eu vou dizer para vocês que isso aqui é algo que a gente vai fazer até o final da nossa vida. Não existe aquele negócio, eu não preciso mais renovar minha mente em nada, eu não preciso mudar em nada mais. Está tudo certo. Amém?
O pastor ouviu, tá? Que vocês falando amém. Mas é verdade. Deus é tão, né, tão grande. Aquilo que eu fui falando, né? A gente vai conhecendo as faces de Deus à medida que a gente tem experiências com Ele. E Deus é tão grande que isso aqui vai para a eternidade. Jesus não falou? A eternidade, a vida eterna é te conhecer. A vida eterna é conhecer a Deus. Mas eu queria trazer um dos pontos. Hoje eu vou trazer um ponto só. E amanhã eu quero trazer outros, a questão da renovação da nossa mente. Mas o ponto principal que eu acho, que é algo que a gente precisa renovar a nossa mente, é sobre a importância da presença de Deus. Ah, Carlos, mas isso a gente já fala aqui sempre. Sim, mas mesmo assim. A presença de Deus é o que nos transforma. Não é o que a gente faz. Não é aquilo que você serve. É a presença dEle. Se a presença dEle não está, de nada adianta. O Bill Johnson, ele fala assim, ele fala que ele sempre ora assim, Deus, se o Senhor não for, faça que seja um fiasco a mensagem, a pregação. Porque eu não quero que seja pelas minhas palavras, eu quero que seja pela tua presença. Então nós lemos antes, né, que nós estamos escondidos nele. Nós estamos assentados com ele. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito, e 1 Coríntios 6:17 fala que nós não somos só templos, fala que aquele que está unido com Cristo é um Espírito com ele. Você já parou para pensar o que é isso? Você ser um Espírito com Deus? Para mim, esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia, assim, eu acho. Isso significa o quê? Jesus mesmo falou, né? Estou convosco todos os dias. Isso significa que a presença de Deus, além de ser tão importante, né? Ela nunca te deixa. E isso significa também que nós não precisamos mais lutar e batalhar para alcançar a presença de Deus. Acaba com toda a nossa performance. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez por você. Ele fez tudo para que você tivesse a presença de Deus. E nós ficamos vivendo muitas vezes achando, né, que a gente tem que conquistar a presença dEle. Achando que a gente precisa servir o tempo todo, orar o tempo todo, ler a Bíblia o tempo todo. Não que isso seja ruim, de forma alguma. Mas não é por isso. A Bíblia fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, certo? Ele já te amou. E porque Ele te amou, você serve. Porque Ele te amou e porque você quer conhecer esse Deus que te ama tanto, que você vai ler a tua Bíblia. Que você vai gastar tempo em oração. Eu quero conhecer esse Deus que tanto me ama. E não é porque eu quero que Ele me ame mais. Eu quero estar mais na presença dEle. Ele está com você a todo tempo. Eu gosto muito de falar sobre isso, que existem duas dinâmicas da presença de Deus. Existe a onipresença, que é o quê? Que Deus está onde? Em todos os lugares. É uma presença inconsciente, é uma presença que você não sente nada. Mas você sabe que Ele está, certo? E eu vou dizer para você que essa aqui é 90% talvez da nossa vida. É Deus estando conosco mesmo a gente não sentindo Ele. E sabe o que eu achei interessante que o Theo Hayashi, ele falou sobre isso? Ele falou que esse tipo de presença, quando você entra, né, você começa a adorar a Deus, só que você não está sentindo,
mas você sabe que Ele está lá. Você começa a adorar essa presença. Você começa a simplesmente perceber que Ele está no ambiente mesmo não sentindo. Ele fala assim, você, nesse momento, você está dando prazer para Deus. E a outra dinâmica é a presença manifesta. É a presença consciente, aquela que você sente com os teus 5 sentidos. E é uma presença que você não precisa ter fé para saber que Deus está lá. Você está sentindo, certo? Na outra você precisa ter fé. Não, Deus está aqui. Mas como que você sabe? Ele falou. E Ele está aqui. E nessa outra não, você está sentindo e você tem aquele momento em que Deus te dá prazer. E é tão gostoso esses momentos, né? Essa manhã que eu passei chorando lá em Portugal foi isso aí. Deus me tocando. E eu chorava, mas era gostoso chorar. Não era de tristeza, era de, eu não sei o que está acontecendo, mas está tão gostoso aqui. Então o ponto hoje é que nós podemos viver da perspectiva do céu, pois Deus está conosco o tempo todo. E você está sentado com Ele o tempo todo. Você está escondido nele o tempo todo. Não só quando você acordou uma hora mais cedo para orar. Não só quando você fez a tua devocional. É em qualquer dia. Não que seja errado fazer isso, tá, pessoal? Por favor, não me entendam mal. Eu não sou contra essas coisas, muito pelo contrário. É muito importante. Mas a gente precisa parar de achar que Deus só está conosco quando nós performamos para Ele. Uma frase, né, que lá na Bethel é bem famosa. Vivemos da vitória e não para alcançar a vitória. Nós vivemos da perspectiva do alto. Para terminar, eu queria lembrar da história de Moisés. Não sei quantos lembram. Moisés, ele foi talvez uma das pessoas que melhor entendeu a importância da presença de Deus. Em Êxodo 33, né, conta a história que Deus chega para ele e fala: Moisés, esse povo aí está complicado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo meu, o anjo vai à frente, ele vai abrindo o caminho para vocês, e vocês vão lá e conquistam essa terra. Essa é uma promessa de mais de 700 anos, que Deus tinha dado para Abraão 700 anos atrás, e aquele povo estava ansiando por viver nessa terra prometida por 700 anos. E Deus fala para Moisés: meu anjo vai na frente, vão lá, conquistem a terra. Quem iria? Deus fala assim, ó, cara, esse negócio aí que você está 2 anos esperando aí, ó, eu vou mandar um anjo meu, vai. Só que tem um detalhe, né? Deus fala assim, mas eu não vou com você. Eu fiz essa pergunta para os adolescentes, né? Quem aqui, né, se alguém falar, não, aquilo lá que você está esperando 2 semanas, né? 2 anos já é muito, né, para adolescente. 2 semanas. Se Deus falar que vai mandar um anjo, quem aqui vai? Ah, a maioria levanta a mão, né? O que Moisés falou? Para uma promessa de 700 anos. Moisés falou: se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Moisés, ele não falou nem eu não vou. Ele falou assim, ele deixou a entender, né? Que se Deus falasse não, você vai, ele iria obedecer. Mas ele falou, se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Moisés, ele entendeu a importância da presença de Deus, acima da importância do cumprimento de uma promessa. Talvez você tenha promessas na tua vida,
e você está tentando dar uma acelerada. E às vezes Deus vai falar, então vai lá, eu mando até meu anjo, mas eu não vou. O que a gente escolhe? A presença de Deus é o principal. E o principal é que Ele sempre está conosco. Nós não precisamos batalhar, nós não precisamos lutar, nós não precisamos implorar pela presença dEle, porque Ele sempre está conosco. E talvez é isso que precisa renovar na nossa mente. Eu sei que para mim foi bem difícil no começo. Lembra que eu não conseguia dormir antes de orar, certo? Então veja como eu era religioso, né? E as pessoas vinham para mim lá na Bethel e eles falavam assim, Deus ama o teu secreto com Ele. Só que lá a gente tinha tanta coisa para fazer na escola, que muitas vezes eu não tinha meu secreto com Ele. O que esse cara está falando? E depois eu fui entender que, na verdade, no meu secreto eu sempre fui muito aberto com Deus. Todas as coisas que eu sentia, que eu... Né, às vezes eu... Pô, Deus, não gostei disso aqui, mas enfim, né? Vai assim mesmo. Ô Deus, isso aqui... Né, coisas assim do dia a dia mesmo. Eu queria muito que acontecesse isso, mas tudo bem se não for também. Então eu comecei a entender que Deus, ele gostava que eu era muito aberto com Ele, que eu era muito vulnerável com Ele. E não era nem tanto a questão do fazer todo dia. É você estar em contato o tempo todo. Eu gosto muito daquele versículo que fala, orai sem cessar. Mas nessa versão não dá a impressão que você tem que ficar de joelho o dia inteiro. Só que tem uma versão na Passion Translation, não sei se você chegou a ouvir a Passion lá nos Estados Unidos. É uma tradução parecida com a mensagem, só que eu acho que ela só tem em inglês ainda. Onde o autor, ele pega esse versículo e ele fala assim, faça da sua vida uma oração. Não dá outra conotação para o negócio? Ou seja, eu estou dirigindo, mas eu estou em contato com Deus. Eu estou no meu trabalho, eu estou em contato com Deus. Eu estou na academia, eu estou em contato com Deus. E o que é uma oração? Normalmente a gente remete a oração a uma lista de pedidos, certo? Mas não é. Você acha que Jesus chegava no monte lá e passava a madrugada inteira pedindo coisas para o pai dele? Se teu filho viesse para você e ficasse a noite inteira só pedindo, você não ia mais querer nem estar junto, né? Fica quieto aí, Pia. Pia é coisa de Curitiba. Fica quieto aí, moleque. É relacionamento. É um relacionamento constante. É um relacionamento que a gente não precisa implorar, que a gente não precisa performar, que a gente pode ser nós mesmos. Então, nós precisamos estar dispostos a renovar nossa mente para viver o novo de Deus. Eu queria te convidar nesse momento a gente fazer um tempo de simplesmente reconhecer que a presença de Deus está aqui. E um momento em que eu queria que você não pedisse nada para Deus. Eu queria simplesmente que você reconhecesse que Ele está aqui, você agradecer pela presença dEle. E talvez, se na tua mente houve uma renovação hoje, que você peça para Deus fixar isso na tua vida. Peça perdão para Ele, talvez, por você ter ficado alguns anos vivendo, talvez, uma religiosidade, não sei, assim como eu tive que fazer. Mas fecha os teus olhos e comece a se focar na presença dEle aqui nesse lugar. E talvez você seja aquele que está sentindo a presença, mas talvez você é aquele que está por fé agora. Naquela presença inconsciente, aquela presença que a gente não sente. E não tem problema.
Simplesmente foque na presença dele e agradeça pelo fato dele estar aqui, pelo fato dele estar com você o tempo todo. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixa. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto e enviou o Teu Espírito Santo para habitar em nós. Não somos nós mais que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Pai, renova a nossa mente para esses entendimentos, Senhor. Que nós estamos escondidos contigo, que nós estamos assentados contigo, que nós podemos viver da perspectiva do céu em todo momento, em todo dia. E que seja aqui na terra como é no céu, Pai. Que seja em nossas vidas como é no céu. Se existem doenças, nós quebramos em nome de Jesus. Se existem preocupações, nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Pai, que nossa confiança esteja 100% em Ti. E a certeza de que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos ama, independente do que nós fazemos. Nada do que eu faço pode aumentar o Teu amor por mim e nem diminuir o Teu amor por mim, Pai. E é maravilhoso saber que o Senhor nos ama, que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Pai, que nós possamos fazer das nossas vidas uma oração para Ti. Que tudo que nós fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que nós possamos entender que não existe mais divisão do que é sagrado, do que é secular. Buscar primeiro o reino de Deus. Não existe segundo mais na nossa vida, Pai. Tudo é para o Teu reino, Senhor. Pai, que tudo aquilo que foi dito hoje, que veio do Teu coração, fixe no coração de cada um aqui, Pai. E que nós possamos Te conhecer cada dia mais. E que nós nunca paremos de Te conhecer cada dia mais.
Amém. Teve uma vez que eu fiz uma conferência